né? Foi muito rico a maratona, agradecendo a CEPAC, né, pelo depósito de confiança e de ensinamento que a cultura, né, que a CEPAC tem de todo ano renovar de alguma forma as questões de ensinamento e cultural que a empresa tem, é muito rica, né? E analisando o curso, né, depois de tê-lo concluído, em conjunto nós conseguimos repensar não só na forma que nós agimos com nossa equipe, né? Porque quando se fala de liderança, eu, né, sempre me cobrei muito, aquela questão do chicote interno, sempre foi muito usado assim, né? E com a minha equipe, assim, eles também entenderam dessa forma, porque é uma responsabilidade muito grande, né? O líder, eu tenho a concepção assim de ele sempre ser um exemplo a ser seguido, né? E essa questão nos traz uma cobrança enorme, assim, na liderança, porque você pode dar o pontapé no dia inicial, o pontapé inicial no dia da pessoa e talvez até na vida, né? Então, a forma que você cria aquela intimidade profissional e até muitas vezes pessoal, né? O ombro amigo, né? E quando você trata de liderança, você é sempre uma surpresa por dia, né? Você não sabe como vai receber, são pessoas. Aqui no meu caso são 21 pessoas, 21 pessoas diferentes, né? E a cada dia nós recebemos assim uma novidade e um aprendizado, né? De como lidar com aquilo, com aquela situação. E é enriquecedor demais a questão que eles estavam falando de construir pontes, né? O que nós criamos assim durante ao longo dos tempos, aqui em São Paulo nós temos uma equipe que já tem um certo tempo de convívio juntos, né? Eu, por exemplo, tenho 10 anos de CELOG São Paulo, indo para o 11º, e os outros coordenadores também, praticamente coordenador, coordenador mais novo que nós temos aqui na liderança tem 8 anos, né? Rafael Osado, e é muito enriquecedor, assim, contribuiu muito, né, para o nosso dia a dia. A reflexão, né, que nós encontramos de conseguir entender, né, porque primeiro nós temos que entender quem nós somos, onde nós estamos, para onde nós vamos, né, isso muitas vezes fica para trás, né, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional também. Nós sabemos o que queremos, mas isso é muito trabalho do coaching, né? Qual o movimento que você está fazendo para chegar naquele objetivo, né? Para aquela formação, para aquele aperfeiçoamento, né? E a rotina é uma coisa que tem que se cuidar muito para não cair na rotina, não cair naquele automático, né? De você estar todo dia ali como um robozinho fazendo a mesma coisa. E o treinamento, não só o treinamento, mas como a CEPAC, ela sempre cria esse estalo, né, literalmente, para você conseguir voltar e entender, né, a direção certa para onde estamos indo. Nós estamos no operacional, né, aqui na logística em São Paulo. Então, muitas vezes, assim como nosso amigo comentou, né, do sangue italiano, e na rotina, né, as coisas vão acontecendo e nós, principalmente a liderança, não consegue parar, né, sentir a empatia pelo outro, né? E como nós estamos num serviço totalmente operacional, muitas vezes nós não entendemos do porquê daquele não rendimento, né? Nós não fazemos aquela interlocução, nós não paramos, né, literalmente para conversar com objetividade, né? Esquecemos muito desse lado do amor, assim como vocês falaram da crença do homem. Aqui em São Paulo, né, nós somos todos homens, né? Então, assim, a Juliana sabe bem, nós temos algumas situações e é bem difícil, né? Eu falo comigo mesmo e até acredito que o pessoal possa até sentir um pouco de empatia com isso. É bem difícil, assim, quando nós vamos conversar, né? E temos algumas situações que nós acabamos aprendendo mais do que ali na solução do problema, mas essa interlocução é muito importante. Em relação à metodologia passada das ferramentas que nós ali aprendemos, Wagner, já utilizava de algumas, né? Tinha um pouco de resistência em relação à Google Agenda, mas já tinha
utilizado em alguns momentos, já tinha repassado para algumas pessoas, mas ainda não tinha concretizado aquele uso, sabe? Eu tinha um pouco de resistência em perder isso aqui, ó. Hoje eu tô, vamos dizer assim, 95% na Google Agenda, já perdi, tá? A agenda física, já passei por poucas e boas, informações, nós sempre gravamos informações importantes, hoje estou utilizando somente o meu checklist diário, assim como o nosso pessoal também passou a utilizar da ferramenta, já foi positivo, né, o resultado, estou falando assim, como nós sentimos na equipe, a interlocução melhor, as reuniões mais objetivas, com o time tudo certinho, não fugindo do tema que está em pauta, né? Isso acontece muito quando você entra em reunião com pessoas que estão em locais diferentes dentro do setor, e aí cada um ali levanta a sua bandeira e a gente acaba perdendo, né, aquele segmento. A questão da zona de conforto, né? Nós entendemos assim que é muito importante a reflexão quando se sai da zona de conforto, que é aquilo, nós estamos aprendendo, né? Tem um exercício fantástico de escrever com a mão esquerda, eu não sou canhoto, eu sou destro, né? Então, eu senti uma certa dificuldade, mas também me deu uma reação eu achei engraçado como nós não prestamos atenção, foi um treinamento muito rico, mas coisas simples nos ensinam coisas extraordinárias, né? Apenas esse fato, o fato de ficar de frente ao espelho, todos nós aqui entendemos também, né? E muitas vezes vocês se acham estranhos, nós nos achamos estranhos, né? Eu, por exemplo, já tinha realizado esse treinamento em teatro, mas mesmo assim você, por tanto tempo sem executá-lo, né? Você acaba parando para pensar em coisas fantásticas, sonhos, né? Que nós fizemos exercício ali de fazer as 100 coisas, né? Listar 100 coisas para fazer antes de morrer. Eu já tinha feito, confesso, com as 50, mas confesso que é dificultoso você, sabe, colocar todo aquele querer no papel, né? É muito rico, assim eles também sentiram, né? Mas as questões que nós mais conseguimos entender, assim, dentro do treinamento, assim, para resumir bem, porque eu escrevi bastante coisa, eu não vou tomar bastante tempo. A questão das ferramentas de gestão de tempo, de objetividade, né, de empatia e a questão do amor, né, para com o próximo, assim, de você conseguir entender e chegar lá, assim como foi comentado, né? Você não precisa mover a montanha, né? E nós temos, às vezes, né? Até eu me policio muito nisso, porque às vezes eu quero enxergar aquela pessoa daquela forma e não é assim, cada um tem o seu jeito de ser, né? E o importante é que nós não movimentemos a montanha, mas chegamos ao outro lado, que é o objetivo principal, cada um com sua forma de ser, cada um com seu jeito de ser, mas foi muito rico, né, o treinamento, parabéns para todos vocês, né, que concluíram, para a Vanusa, Juliana, nosso corpo de RH é excelentíssimo, a direção tem surpreendido sempre, né, isso todos nós, eu falo aqui por São Paulo, todos nós nos sentimos valorizados, né, por sempre ter essa confiança e sentir que a empresa ela realmente investe. E não estou falando de financeiro, estou falando dos valores que a empresa investe em cada colaborador.